Olá, estamos começando mais um Cultura e Saúde. E hoje nós estaremos falando sobre dermatologia e suas curiosidades, principalmente em relação à juventude. Quem não quer hoje ter um rosto mais jovial? E tanto o homem quanto a mulher vem procurando, dia após dia, tratamentos que tragam uma aparência melhor, não só esteticamente, mas também aquela pessoa que apresenta aquele semblante de bravo, e muitas vezes é só o semblante, né? Então, com algumas medidas aí da dermatologia, nós podemos prevenir algumas falhas que muitas vezes nós não gostamos dessas imperfeições que nós encontramos no nosso rosto ou na nossa pele. E a nossa convidada de hoje é a minha amiga, a doutora Carla Ganassim, que é médica dermatologista, mãe do Ricardinho e esposa do Dr. Ricardo. Olá, Carla, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Fabiano. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e poder esclarecer e dividir um pouco com a população de Assis sobre tudo que essa especialidade tão apaixonante que é a dermatologia traz para a gente. Então, a gente pode falar de vários temas, da parte clínica, da parte cirúrgica e principalmente da parte estética, para a gente poder falar como a gente pode manter a pele mais jovem, a pele mais bonita, como a gente pode ficar melhor. Não é verdade? E vamos começar falando sobre o fenol. O que é o fenol, o que é o peeling de fenol, como ele é utilizado, quais são as técnicas? Então, o peeling de fenol, ele é um peeling muito profundo, que já é utilizado há muito tempo. O fenol é uma substância que foi usado desde a Primeira Guerra e, graças a essa substância, evitou muitas mortes, porque ele é usado como antisséptico, ele era usado uma substância 10% e não tinha antibiótico e usava para limpar as feridas de guerra. Isso em 1914, 15, na época da Primeira Guerra. E, depois disso, em 1950, dois médicos chamados Baker e Gordon, que eram dois médicos dermatologistas muito respeitados, começaram a fazer uma substância de fenol para usar como peeling, para usar para rejuvenescimento. E tinham resultados formidáveis. Porém, era um peeling muito agressivo, que a gente não conseguia controlar. Você não tinha controle da técnica, às vezes ele aprofundava demais, deixava cicatrizes. Então, era um peeling que, quando dava certo, era muito bom. Mas, em muitos casos, ele era agressivo demais e a gente não conseguia reproduzi-lo, a gente não conseguia manter esse peeling estável. Até que, por incrível que pareça, um médico brasileiro, que é médico e químico, chamado Dr. José Kakovics, conseguiu adicionar outras substâncias a esta fórmula e conseguiu fazer um peeling de fenol modificado, que é um peeling muito mais seguro e muito mais fácil de ser realizado pelo médico capacitado para tal. Mas ainda há alguma restrição em relação ao pós-peeling? E quais seriam essas restrições? E qual o efeito colateral que esse peeling pode produzir? E também, possivelmente, as contraindicações para quem não está indicado esse tratamento. Então, é assim, basicamente, vou falar primeiro da diferença do antigo para esse, para a gente poder falar quais são as contraindicações e as restrições. Então, é assim, o peeling antigo era feito em centro cirúrgico, com o paciente totalmente sedado, e ele sentia dores horríveis depois. O fenol, ele era passado no rosto e depois era feita uma famigerada máscara de esparadrapos. A gente esparadrapava o rosto do paciente e assim ele ficava por 48 horas. Depois era arrancado isso e com isso, quando a gente arrancava o esparadrapo, a pele vinha junto e o paciente ficava aí até um mês com a pele em carne viva e ela ia sendo refeita aos poucos. O resultado, quando ele dava certo, era excelente. O paciente voltava 10, 20 anos. Porém, passava por um transtorno muito terrível, passava por dores que eram muito intensas, por mal-estar, incômodo. E o paciente, muitas vezes, não ficava com o tom da pele igual. Porque quando você arrancava a máscara de esparadrapos, às vezes tinha algum lugar que aprofundava mais, outro lugar que aprofundava menos. Então, era um peeling bom, mas ele não era seguro. E o Kakovics, então, acrescentou essas substâncias na fórmula e fez esse peeling ficar mais seguro. Não precisa mais usar a máscara de esparadrapos. E o outro diferencial é que não precisa mais ser realizado em centro cirúrgico. O peeling de fenol antigo
Só fazia com internação. Hoje a gente pode sim realizar esse peeling no consultório, com segurança e com o paciente com pouca dor. Não dá para dizer que não tem nenhuma dor, mas com pouca dor. E aí todo mundo começou a querer usar. Porque para que ele serve? Ele serve para rugas profundas, ele serve para cicatrizes de acne profundas, mas a gente só pode usar em peles claras. Pacientes que a gente chama de fototipo 1, pele clara, de preferência olho claro, aquela pele bem branquinha, que quando toma sol não se bronzeia, uma pele que fica branca, que fica vermelha. Então, a contraindicação é pele escura, pele morena. Por quê? Porque esse peeling pode manchar a pele escura. Então, precisa fazer uma avaliação detalhada pelo médico dermatologista para poder realizar esse peeling. E no pós-peeling, quais são os cuidados que o paciente deve ter em casa, em relação aí à exposição solar, cremes hidratantes, pomadas, analgésicos, anti-inflamatórios, há necessidade? Então, geralmente, esse peeling, ele retira toda a epiderme e a derme reticular, que é a primeira camada da derme. Então, é como se fosse uma queimadura de 2º grau controlado. E com isso, a gente tem que utilizar antibióticos, remédios para evitar o paciente que já tem herpes, para evitar de aparecer um herpes, e alguns medicamentos para dor. Porém, o fenol queima algumas terminações nervosas e o paciente sente dor ao realizar o procedimento, mas depois ele não sente mais dor. Em casa, ele fica com uma substância gelatinosa no rosto, que é uma substância à base de vaselina, e essa substância acaba ajudando a pele a ser refeita. Mas o sol é realmente restrito, é proibido o sol, pelo menos nos primeiros 30 dias após peeling. O paciente fica com o rosto feio por 3 dias, forma uma casca e essa casca vai saindo naturalmente, a gente não arranca, não tem essa necessidade. E quando, depois de 30 dias, a pele está bonita e muitas rugas desaparecem, depende da intensidade. A gente pode fazer esse peeling mais profundo, mais agressivo ou um pouco mais médio. Mas, de qualquer jeito, é peeling de fenol do método do Dr. Kakovics. Carla, uma coisa que também nós gostaríamos de estar levando ao nosso amigo telespectador é quanto tempo o paciente ficará afastado de suas atividades diárias, ou seja, do trabalho, do convívio social, até mesmo porque há um perigo de uma certa contaminação também quando exposto. Isso, exatamente. O que a gente faz é o seguinte, a gente pede para o paciente ficar pelo menos 7 dias em casa, mas o ideal seria de 10 a 15 dias, mas o mínimo são 7 dias, até porque vai assustar as pessoas, fica feio, fica muito feio. Eu sempre falo que para fazer um omelete a gente tem que quebrar os ovos, então para você ficar bonito tem que passar por esse período e tem que ficar feio. Quando a pele vem, fica muito bonito, mas o ideal seria fazer nas férias, não dá para falar assim, olha, você é madrinha de um casamento, quero fazer para sábado e hoje é terça-feira, não tem jeito, não vai dar para ir no casamento. Então tem que se preparar, a gente geralmente faz nas férias, a pele precisa ser preparada antes, então a gente usa substâncias antes, que são despigmentantes para estabilizar a cor da pele e a gente utiliza por 21 dias antes, aí faz o peeling, o paciente tem vários retornos no consultório e depois volta a usar algumas substâncias para despigmentar e a pele ficar de uma coloração uniforme. O resultado é muito bom. Esse Dr. José Kakovics, inclusive, foi na Ana Maria Braga, foi naquele programa da Cris Flores, lá da Ana Hickman, e tem até alguns vídeos que o paciente pode observar na internet desse médico fazendo esse peeling. Porém, tem que ter a indicação precisa, tem que ter a avaliação do médico dermatologista de sua confiança. E lembrando que para fazer o peeling de fenol do método Kakovics, o médico tem que fazer o curso com o Dr. José Kakovics. Então, esse médico ele disponibiliza um curso com ele, você fica várias semanas indo no consultório dele, depois você faz o peeling lá no consultório dele com ele supervisionando, e aí, por último, você pode comprar os produtos dele, da Cosmental, e aí sim realizar o procedimento. Então, não pode simplesmente chegar e passar o peeling, você tem que estar preparado e capacitado tecnicamente para isso. Quais seriam, então, as conclusões, considerações sobre o fenol? Então, o fenol, ele é um peeling profundo, que ele deve ser muito bem indicado pelo médico dermatologista, de confiança do paciente, e ele consegue,
graças a novas técnicas, às novas pesquisas, ele se transformou num peeling mais simples de ser realizado e mais seguro. E ele consegue devolver aquelas peles castigadas pelo tempo, castigadas pelo sol, ele consegue devolver o tônus e o viço da juventude. E consegue melhorar rugas, cicatrizes de acne, e o paciente fica muito mais feliz. Mas, para isso, precisa ser um paciente bem tranquilo, que consiga suportar o pós-fenol. E aí você vai ter uma pele mais bonita. E se você ficar triste porque a sua pele é uma pele mais morena, a gente pode realizar outros procedimentos, como laser, como toxina botulínica, preenchimento. Mas hoje a dermatologia estética tem avançado muito e a gente tem como ficar mais bonita. Carla, recentemente foi muito falado na mídia sobre aí o Brad Pitt, que ele fez alguns procedimentos dermatológicos, inclusive até no meu consultório já perguntaram, mas como eu não sou da área da dermatologia, eu sempre aconselho os nossos pacientes a procurarem um dermatologista, até mesmo para tirarem a dúvida com quem está capacitado para isso. Qual foi o procedimento que o Brad Pitt fez para um novo filme aí, em relação ao preenchimento, ao rejuvenescimento dele? Como que está essa indicação e esse tratamento? Ele já está no alcance aqui no Brasil? Então, realmente, existiu isso e saiu na internet, depois que sai na internet, cai no mundo. E que o Brad Pitt foi fazer um filme e ele precisava ficar mais jovem. Ele usava uma barbichinha e o filme chamava Moneyball e o diretor falou, corta essa barba. Quando ele cortou, ele teve que correr no consultório do médico de Beverly Hills para fazer algumas aplicações e retirar os sulcos e os vincos profundos que ele apresentava e escondia com a barba. Ele, então, optou pelo Radiesse, que é um produto de efeito imediato, rápido e que não muda a expressão. Como que o Brad Pitt poderia ficar sem expressão ou poderia ficar diferente? Então, ele precisava de algo natural, que não mudasse a expressão, que não mudasse o sorriso e que tivesse um efeito rápido e imediato. E aí, o médico de Beverly Hills, então, optou por aplicações de Radiesse, que a gente já tem, sim, disponível no Brasil e que deve ser aplicado por um médico dermatologista capacitado e tem resultados muito bons para melhorar esse terço inferior do rosto. E quais as indicações, como ele age? Tem contraindicação? Como que está esse tratamento? O Radiesse, ele é um produto feito à base de hidroxiapatita de cálcio, que é injetado na derme mais profunda, então é injetado na pele. Aonde a gente utiliza? Em regiões de sulcos e vincos, então o bigode chinês, a gente utiliza nessa regiãozinha que a gente chama de boca da marionete, que com o tempo a pele vai caindo, isso vai caindo e fica aquela bochechinha de bulldog. Então a gente utiliza para retirar esses sinais. Além disso, a gente pode utilizar na região malar, para aumentar um pouquinho a bochecha e algumas regiões de sulcos. A gente pode utilizar também em outros lugares do corpo, como mãos, colo, para retirar cicatrizes, preencher falhas. Eu costumo falar para o paciente assim, imagina uma parede com buracos. A gente põe massa corrida. É isso que o Radiesse faz. Ele preenche essas falhas que existem na nossa pele, de forma natural e estimulando, obrigando o nosso organismo a produzir o nosso próprio colágeno. Então, isso que é interessante. Não fica uma coisa artificial, não fica duro, não muda movimento, não paralisa. Na verdade, você repõe aquilo que foi perdido pelo tempo. Ele não tem contraindicação, qualquer pessoa pode fazer uso, tem pessoas que têm uma contraindicação em relação à pigmentação da pele, algo assim? É um produto bem seguro, que deve ser realizado com uma técnica bem precisa, mas que ele pode ser realizado em qualquer lugar do corpo, conforme eu falei, menos em olheiras e lábios, que para isso a gente utiliza uma outra substância, e a gente evita realizar em pacientes que fizeram metacril. Metacril é o PMMA, é uma substância muito antiga, que a gente não utiliza mais pelo alto risco de complicações. Então, o metacril, ele migrava, ele saía daqui e vinha para cá, ia para a bochecha, e causava inúmeras reações alérgicas. Então, hoje a gente não utiliza mais. E os pacientes que, infelizmente, já fizeram,
tem alguns locais que são restritos pelo risco de dar alguma reação alérgica por conta do metacril. Mas aí a gente avalia cada caso. Em relação à pigmentação, ele não muda. O que pode acontecer é, no momento da aplicação, pegar um vasinho, ficar roxo, formar um hematoma, mas que isso desaparece dentro de 3 a 5 dias. E o resultado dele é imediato, é definitivo? As pessoas têm que submeter a novas sessões, novas aplicações? O resultado do Radiesse é imediato. Você já sai do consultório vendo a diferença. Mas conforme vai passando, até 16 semanas, vai melhorando com o tempo, porque ele vai estimulando a sua própria produção do colágeno. Não é definitivo. Hoje a gente não utiliza preenchedores definitivos, que o definitivo era o metacril. E, na verdade, não existe. A gente continua envelhecendo e novos sulcos vão aparecendo. Então, ele tem um efeito prolongado e chega a durar 18 meses, quando você precisa de uma nova aplicação. No meu consultório, eu faço da seguinte forma: o paciente vem, avalio, precisa de Radiesse, ele faz o Radiesse e volta dentro de 15 a 20 dias para um retoque, porque sempre falta uma ruguinha, uma marquinha que a gente não viu, e o paciente vai para casa e olha no espelho, fica um pouco mais observador, e aí a gente corrige isso. E vai fazer uma nova aplicação só depois de 1 ano e meio. Então é um método bem revolucionário, porque você não precisa de tantas aplicações, depois de 1 ano e meio, 18 meses, não tem contraindicação em relação à pigmentação, à raça. E agora, o pós-preenchimento, quais os cuidados básicos? O pós é bem tranquilo. O paciente, então, realiza esse preenchimento no próprio consultório. A gente avalia bem a pele e aplica nas regiões de falhas de sulcos. Aí ele já sai com uma bolsinha de gelo e pode ficar um hematoma, um roxo e levemente inchado. Mas se o paciente fizer bastante gelo, isso é bem facilmente contornado. Não dá para fazer hoje para o casamento de hoje. Então, a gente faz com uma semana de antecedência, a gente planeja bem certinho. Mas não precisa nem ficar em casa. Tem muitos pacientes que vêm e falam assim, vim na hora do almoço e estou indo trabalhar. Não tem necessidade de se afastar de suas atividades habituais. Então, de uma forma mais sucinta, basicamente, já falou, mas vamos tentar resumir para o nosso amigo aí, que não é da área médica, também entender de uma forma mais fácil. A diferença básica desse método, que nós chamamos de método Brad Pitt, para os preenchimentos mais antigos, né? Ou já podemos dizer mais arcaicos, não sei se já podemos utilizar essa denominação para esses preenchimentos. Basicamente, qual seria a diferença de um para o outro? Então, vamos comparar o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, com, por exemplo, um ácido hialurônico, que seria Juvederm, Restylane, Surgiderm, Revanesse e vários outros nomes e outras marcas. Ele é um produto que é feito em rugas um pouco mais profundas e ele consegue delinear o contorno do rosto. Então, um rosto que fica caído e perde esse contorno, consegue devolver. A gente chama de efeito V. Então, ele consegue fazer esse efeito de puxar o rosto para cima. Diferente dos outros preenchedores à base de ácido hialurônico, que só preenchiam, só colocavam aquela gelatina, vamos dizer. Eu ainda utilizo, sim, ácido hialurônico para pessoas mais jovens, para rugas bem finas, rugas ao redor da boca muito finas, mas aí a gente tem essa opção do Radiesse, porque ele é mais duradouro e ele tem um efeito um pouco mais de esticar a pele, esse efeito V, que é o efeito de melhorar esse contorno que a gente vai perdendo com o tempo. Eu costumo dizer assim, a nossa pele é igual uma casa que tem pilares de sustentação. Os nossos pilares são colágeno, elastina e ácido hialurônico. Depois dos 30 anos, aos 25 anos, a gente começa a produzir um pouco menos. Depois dos 30, a gente produz cada vez menos. E quando a gente chega com 40 anos, a gente tem um balanço negativo. Então, a gente está produzindo muito menos, está gastando mais. E, com isso, o pilar fica fraco, ele cai, ele desaba. Se o pilar desaba, aparecem os vincos, os sulcos e as rugas. E hoje a gente tem técnicas para devolver isso, para preencher e reforçar esse pilar. Uma dessas técnicas é o Radiesse, que é o novo implante Brad Pitt, vamos dizer assim. Tá vendo? Os homens também estão se cuidando um pouquinho. Em relação à procura desse método,
Como que está em relação ao sexo masculino, feminino? Recentemente saiu uma pesquisa que os homens também estão procurando muito a parte estética. Antigamente eram até rotulados de metrosexual, hoje já parece que nem se fala mais esse termo, e vem tendo mesmo a procura, né, doutora? Realmente, a procura hoje é grande, tanto por homens quanto por mulheres. Aquele preconceito de que o homem não se cuida ficou do tempo do meu avô, isso realmente já acabou. Alguns homens vêm um pouco acanhados, vêm mais para ver uma manchinha, mas acabam se interessando, sim, pelo Radiesse, pela aplicação do Botox, que é a toxina botulínica, pelo uso do laser. Hoje os homens se cuidam, porque eu digo que a pele bonita é saúde, não é só estética. Você ter uma pele bonita é ter uma pele saudável, é ficar mais bonito tanto por dentro como por fora. Então, os homens hoje procuram, sim, as clínicas de dermatologia e eles se cuidam. Hoje, no meu consultório, a gente faz depilação a laser. E eu tenho 50% de homens e 50% de mulheres. Então, isso é muito interessante, porque os homens eles estão mais ligados a ter uma pele mais saudável. E aquele preconceito realmente caiu. Mas a gente sempre tem muita discrição e a gente sempre preza o segredo e o sigilo médico. E a gente não conta para ninguém o que aquele ou outro paciente fez. Então, os homens podem vir e, se ainda tiverem vergonha, eles vêm despreocupados, que ninguém vai saber, a não ser que ele mesmo queira contar. Doutora Carla, o que é a psoríase em si? A psoríase, ela é uma doença de pele e que acomete vários outros órgãos. Ela acomete articulações e na pele formam escamas, como se fossem escamas de vela. Então são placas avermelhadas que aparecem em várias regiões do corpo e que é uma alteração na produção da pele. E o paciente fica muito incomodado porque essas placas aparecem muito. Então acaba segregando o paciente até mesmo socialmente. A psoríase, ela é hereditária ou tem algum efeito aí relacionado ao emocional? Eu costumo dizer que a psoríase ela é como se fosse um interruptor. A gente nasce com um interruptor e alguma coisa liga isso. Então, o que é que liga? Estresse, alterações emocionais e até mesmo algumas alterações ambientais. O que acontece é que a gente tem uma alteração genética que faz com que a pele se reproduza mais rápido. A gente chama de turnover da pele celular, é mais rápido do que o esperado. E com isso a camada córnea, que é a camada mais alta da pele, acaba sendo produzida em muita quantidade e com isso a gente acaba tendo essas lesões vermelhas e com cascas, principalmente em cotovelos, joelhos, região das costas e também pode aparecer em qualquer lugar do corpo e até se generalizar no corpo todo, couro cabeludo, mãos, pés, deixando o paciente muito desconfortável. Como que é o tratamento da psoríase, a melhora do quadro ou o paciente não consegue se livrar da psoríase? Então, infelizmente, hoje existe sim, como você disse, muita segregação, principalmente em pacientes com lesões grandes, pegando várias áreas do corpo, porque por aparecerem, por terem essas escamas, o paciente fica discriminado, às vezes a pessoa não quer nem cumprimentar, o que é um absurdo, porque não é uma doença contagiosa de maneira nenhuma. O paciente hoje ele tem um controle da psoríase, mas infelizmente não existe cura. Não, então eu costumo dizer, você tem psoríase, é como se você tivesse pressão alta, como se você tivesse diabetes. Não vai ter cura, mas tem controle. Eu tenho vários pacientes no consultório que estão zerados de lesões. Então existe um protocolo, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, de tratamento. A gente inicia com medicamentos tópicos, que são medicamentos à base de corticosteroides, de coaltar, que ajudam a secar as lesões. Existem outras opções de tratamento, que a gente toma alguns medicamentos, expõe as lesões alguns minutos ao sol, que também ajuda a secar. Em casos um pouco mais graves, utilizamos medicamentos como metotrexato, acitretina, ciclosporina, que também ajudam a melhorar essas lesões e elas param de sair. E existe hoje
que em casos mais graves, depois de fazermos todo esse protocolo, então medicamento tópico, metotrexato, acidretina, ciclosporina, aí a gente pode pensar nos tais imunobiológicos, que ficaram muito famosos porque respondem muito bem. Eles chegam a zerar as lesões de psoríase, porém tem alguns efeitos colaterais bastante graves que a gente tem que ficar muito atento. Então a gente reserva esses imunobiológicos para pacientes muito comprometidos mesmo com as lesões de psoríase. Em relação à psoríase, nós sabemos que há alguns comprometimentos articulares que muitas vezes incapacita o paciente, o portador da doença, em relação aos movimentos, amplitude dos movimentos, e também houve um probleminha com um médico aí recentemente, acho que, se não me falha a memória, na cidade de Marília, que ele foi preso usando indiscriminadamente os imunomoduladores. Como que ficou essa situação em relação a esses laboratórios, a esses colegas médicos e também a incapacidade que houve, se não me engano, era um cortador de cana que deformou completamente as articulações dele com o uso dos imunomoduladores. Então, o que acontece é o seguinte, a psoríase ela é uma doença hoje vista como uma doença sistêmica, não apenas de pele. E ela comete também as articulações, causando dores fortes e deformidades nas articulações pela psoríase. Como eu falei, existe um protocolo de tratamento que a gente pode chegar, em último caso, nos imunobiológicos ou imunomoduladores, que bloqueiam um tal de TNF, que é um fator chamado fator de necrose tumoral, que é o fator que acaba acontecendo, acaba propiciando essas lesões de psoríase. E com isso, a gente tem praticamente um controle de 100% das lesões em muitos casos. Porém, é um medicamento que ele abaixa a imunidade do paciente. E o paciente pode ter risco de pneumonias, gripes muito fortes e pegar várias doenças que, para quem não está com a imunidade baixa, não tem problema. É um medicamento fabuloso. Eu gosto muito, mas se bem indicado. Então, tem que passar por essa avaliação. Houve mesmo um caso que alguns médicos que não eram dermatologistas, daí a importância de procurar um especialista, eles acabavam receitando indiscriminadamente esses medicamentos. Por serem muito caros, acabam, o que a gente ficou sabendo, que teria uma certa comissão. Então, isso não acontece, graças a Deus, aqui na cidade de Assis. E você procurando um médico ético, ele vai saber avaliar o seu caso e prescrever o melhor tratamento para que você se livre dessas lesões e de toda essa coisa que traz a psoríase, essa discriminação e esse preconceito todo. Então, você acaba conseguindo ficar sem lesões, com uma pele mais bonita e mais saudável. Nós estamos falando sobre o vitiligo. Carla, para encerrarmos esse assunto do vitiligo, gostaria de falar um pouquinho do tratamento do vitiligo, como ele é realizado. Então, quando o paciente chega no consultório com vitiligo, a gente faz o diagnóstico e aí, então, começamos o tratamento. Existem tratamentos para repigmentar, que vão estimular formar nova cor, novo pigmento, que são utilizados à noite, alguns que são utilizados de manhã e estimulados com o sol. E fora isso, existe uma pesquisa muito grande que está envolvendo a Universidade de São Paulo, a Universidade de Ribeirão Preto, que existe a aplicação de injeções nas lesões de vitiligo e que, com resultados bons, nos locais que fazem essas injeções, formam ilhas de repigmentação, até que essas ilhas vão se juntando e formam uma nova cor. A gente sabe que é importante tratar e dar um bom cuidado para a parte emocional, porque a parte psicológica, assim como na psoríase, piora. Então, são gatilhos que pioram as lesões de vitiligo. Então, o paciente vem bem, passa por um estresse e aparecem surtos de novas lesões. Então, é uma doença crônica, infelizmente não existe cura, mas a gente consegue controlar. Em muitos casos, a gente consegue repigmentar essas lesões. O importante é procurar um especialista o mais precoce possível, porque quanto mais cedo, melhor é a resposta ao tratamento das lesões de vitiligo. Vamos falar um pouquinho sobre a acne. Nós pudemos observar vários pacientes com acne que fizeram alguns tratamentos com o dermatologista e houve uma melhora muito grande na região da face,
A acne, ela tem um perfil específico para um determinado paciente, ela dá mais no sexo feminino, mais masculino, tem uma faixa etária. Fala um pouquinho sobre a acne. A acne, na verdade, são as famosas espinhas, cravos e espinhas, que acontecem principalmente nos adolescentes. Por que acontece na adolescência? Vamos imaginar que dentro de cada poro da nossa pele existe uma glândula de sebo. Na adolescência, os hormônios que fazem o homem ter barba, ter voz grossa e a mulher ter corpo de mulher, também agem nessas glândulas de sebo, fazendo com que elas cresçam e elas ficam grandes e gordas embaixo da pele. Com isso, aparece mais produção de sebo e esses canalículos vão entupindo e formando os cravos, que são os comedões, e as pústulas, que são as espinhas inflamadas. Quando passa a adolescência, esses hormônios diminuem, essas glândulas acabam voltando ao normal na maioria dos casos. Então, a minha avó falava assim: espinha é coisa da adolescência, quando casar passa. Então, ela não estava de toda errada, porque a gente, passando a adolescência, os hormônios abaixam e a glândula volta ao normal, e com isso as espinhas diminuem. Porém, aí vem dois problemas. Se a gente deixar passar a adolescência toda com acne, a gente vai ficar com o rosto com cicatrizes, que muitas vezes são irremediáveis, e também a gente acaba tendo um rosto feio durante a melhor fase da vida. Alguns adolescentes ficam mais tímidos, mais retraídos, com até dificuldades na escola, dificuldades em sair de casa, em conviver com os outros colegas, por conta das espinhas que muitas vezes são muito grandes. E hoje a gente tem uma vasta gama de tratamentos, e eu brinco que só tem espinha quem quer, porque tem hoje tanto tratamento que tem como ficar com o rosto lisinho e sem nenhuma bolinha. Mas também nós podemos citar algumas doenças hormonais, como o ovário policístico, a síndrome dos ovários policísticos, que acabam trazendo a famosa espinha para as mulheres. Tem doenças também relacionadas ao sistema hormonal, a disfunção hormonal propriamente dita, né? Existe sim, principalmente quando a gente percebe aquela mulher adulta que permanece com acne. Passou o período da adolescência e ela permanece com isso. Então, a gente tem que investigar a síndrome de ovários micropolicísticos, a gente tem que investigar outras alterações hormonais que podem estar reativando essa glândula e fazendo ela ficar grande. Muitas vezes, essas mulheres não vêm apenas com acne, mas elas vêm também com pelos, que é o chamado hirsutismo, principalmente nessa região de queixo. Então, elas acabam aparecendo pelos, como se fossem pelos de barba de homem, e também essa acne na fase mais adulta. Então, é importante fazer o diagnóstico da causa da acne para a gente fazer o melhor tratamento. E aí tem vários tratamentos, desde tratamentos locais, com medicamentos que vão retirar a queratina, retirar a oleosidade, sabonetes, géis que vão melhorar a qualidade da pele e matar as bactérias que acabam estando relacionadas com essas pústulas e essas espinhas inflamadas. Existem antibióticos via oral que a gente passa e também melhoram a qualidade da pele. Nesses casos, os ovários policísticos, muitas vezes abrimos mão de medicamentos à base de anticoncepcionais orais, metformina, que é uma nova frente de tratamento também para melhorar o ovário policístico e, com isso, melhorando a qualidade da pele daquelas mulheres. E também temos, em casos mais graves, ou casos de acnes resistentes, a isotretina oral, que é uma arma poderosa contra o tratamento, contra essas espinhas feias que acabam aparecendo e deixando os pacientes sempre com autoestima tão baixa. Em relação ao ovário micropolicístico, é muito bom também frisarmos para os nossos telespectadores que o diagnóstico tem que ser investigado em relação à oleosidade da pele, queda de cabelo, caspa, enfim, todas as sintomatologias, os sinais que esse paciente apresenta, não só o ovário, mas tem que ser investigado também a suprarrenal. Que nem a hora que você falou sobre a metformina, nós temos que também ver aí como que está a relação da resistência na insulina. Então, todo um sistema hormonal, um sistema glandular, endócrino, tem que ser avaliado. Não é simplesmente, olha, a minha vizinha, minha comadre, tomou uma pílula anticoncepcional ou usou a metformina e resolveu.
Então, é muito importante descobrir aonde é a falha, se é na suprarrenal, se é no ovário policístico, se é a nível de pâncreas, enfim, tem que ser pesquisado, não é? Com certeza. É por isso que muitas vezes os pacientes chegam e falam: mas eu usei o remédio da minha irmã e para ela foi tão bom e para mim não deu certo. Porque isso já é um jargão, mas cada caso é um caso. Tem que ser avaliado pelo médico especialista. Muitas vezes o dermatologista pede ajuda de outros especialistas, endocrinologistas, para que a gente possa fechar aí um quadro e tratar o paciente de forma global. E a gente tem como resolver esse problema antes de deixar as indesejáveis marcas e cicatrizes, porque é muito mais difícil tirar. Hoje, graças a Deus, temos os lasers cada vez mais potentes e mais seguros, que conseguem amenizar muito aquelas indesejáveis marquinhas. Temos, como já falamos hoje, o peeling de fenol, que também consegue apagar as marcas de cicatrizes de acne. Mas em alguns casos de acne muito grave, grau 4, acne fulminans, que a gente fala, essas marcas elas são, infelizmente, para uma vida toda, o que deixa o paciente aí com sequelas. E temos como resolver isso, basta procurar o mais precoce possível. Então, eu já pego pacientes de 10, 11 anos que começam a ter uma espinhazinha e a gente trata. E isso acaba resolvendo muito e melhorando até mesmo a qualidade de vida e o convívio com os amigos e até o desempenho na escola, porque o paciente, o adolescente fica muito mais feliz e acaba ficando muito mais contente com a pele e até mesmo na qualidade de vida dele. Doutora Carla, quais são as novidades na área da dermatologia em relação aos aparelhos a laser? Quais são as novidades de tratamento para depilação e a fotorrejuvenescimento, enfim, o que tem de mais novo hoje no mercado para que os pacientes possam se beneficiar dessa modernidade? Hoje, nós temos as fábricas de laser cada vez mais se aperfeiçoando e trazendo para a gente aparelhos mais modernos, com menos riscos à pele e que atingem de forma mais inteligente aquela lesão. Então, por exemplo, os aparelhos de depilação a laser hoje têm ponteiras inteligentes. Eles conseguem reconhecer o que é pelo e o que é pele e queima apenas o bulbo do pelo, deixando a sua pele íntegra, não causando danos à pele em volta. Os aparelhos para rejuvenescimento têm ponteiras resfriadas que melhoram também essa qualidade e com isso a gente consegue queimar apenas as manchas, melhorar rugas, estimular colágeno, sem riscos de queimaduras e manchas, se realizados por um profissional capacitado. Então, hoje a gente lança a mão de vários aparelhos, como o laser de erbium, o laser de erbium fracionado, que é utilizado por muitos médicos em São Paulo, dermatologistas famosos e até mesmo por muitos artistas, que consegue melhorar a pele, tirar a flacidez, tirar rugas. Eu digo que é como colocar um bife na frigideira. Aquele bife retrai. O laser é uma energia de calor, uma energia térmica, que é lançado na pele de forma controlada. E com isso, o colágeno se contrai e novo colágeno é obrigado a ser fabricado. Com isso, a pele melhora o tônus, a gente consegue fechar poros, retirar vasinhos do rosto, retirar manchas, aquelas manchas senis da mão. A mão consegue ficar branca, sem manchas. O rosto também fica mais um rosto tipo Nicole Kidman, um rosto mais liso, mais homogêneo. Então, hoje, tudo isso graças à força e o poder do laser. Hoje também a gente consegue, como eu já falei, ficar sem pelos. Agora a moda é andar sem pelo. Tanto homens quanto mulheres procuram a depilação a laser, tanto de axilas, quanto de virilha, perna, peito, costas, corpo todo, braços, rosto. E a gente consegue fazer a depilação a laser, que eu costumo dizer que não é definitiva, mas é sim prolongada. A gente faz várias sessões, de 4 a 8 sessões consecutivas e sem pular, e você consegue eliminar até 90% dos pelos. Mas, como a gente está vivo, 10% acaba voltando depois de alguns meses, até mesmo depois de um ano de tratamento, mas volta mais fino, em menor quantidade, em menor intensidade, e você pode fazer sessões de manutenção depois para conseguir ir retirando esses pelos residuais. O importante é que isso, com laser, a gente consegue acabar com a
foliculite, com os pelos encravados, clarear uma virilha, clarear uma axila. Eu brinco que aquela axila lisinha de comercial e de artista é só com laser. Muito difícil que com a depilação com cera e com a Gillette você consiga aquele mesmo resultado. A indicação também do laser para aquelas pessoas que fizeram uma tatuagem e estão desgostosos com aquele trabalho que foi feito há um tempo atrás, ou se arrependeu de ter feito a tatuagem, qual o tratamento para esse tipo de pessoa que queira pagar ou tirar a tatuagem? Falando em tatuagem, eu vi recentemente uma entrevista dizendo que agora os tatuadores que fizerem tatuagens em menores de 18 anos poderão ser presos. O que eu acho que é muito certo, porque a tatuagem é uma marca definitiva que você tem que ter extrema e absoluta certeza de que você a quer para o resto da vida. Então, se você fez e se arrependeu, você tem como retirar. Muitos pacientes vão prestar concurso público. Em alguns casos, eles não podem ter tatuagens, como para entrar na polícia e tudo mais, e eles precisam retirar essas marcas. Existem, sim, vários lasers, o laser de Rubi, o ND-YAG, que conseguem apagar essas marcas. Porém, eu sempre lembro e alerto o paciente antes que a pele nunca mais fica normal. Você fica com manchas, como se fossem cicatrizes, porque o pigmento da tatuagem é bem profundo. Então, para que a gente consiga retirar, a gente precisa aplicar um laser mais profundo. Fora isso, existem alguns pigmentos que se confundem com a cor da pele e não conseguem ser removidos totalmente, como o pigmento amarelo e o pigmento vermelho. Então, antes de fazer aquela sua marca, aquele tribal, aquele pássaro, aquela fada, tenha certeza de que é isso que você quer, porque depois você tem sim o laser para conseguir retirar a marca, mas você nunca mais fica com a pele lisinha e sem nenhuma mancha como antes de fazer a tatuagem. É muito sério em relação à tatuagem, porque muitas pessoas que fazem tatuagem acabam se arrependendo. Então, eu já escutei algumas pessoas dizendo que eles preferem fazer tatuagem no local que elas não a vejam. Por quê? Para não enjoar. Não... Então, se você for observar as tatuagens hoje, são feitas na região da nuca, nas costas, numa região que a pessoa, ela mesma não enxergue a tatuagem. E essa legislação também, em relação aos tatuadores, para não tatuarem menores de 18 anos, está perfeita, porque muitas vezes o adolescente também ainda não tem noção do que ele quer para a vida ainda. Como você falou, concurso público, algumas profissões, eles acabam pedindo que retirem a tatuagem, que vai ser uma cicatriz para o resto da vida. Então é bom prestar muita atenção nesse sentido e pensar muito antes de fazer tatuagem. Com certeza. É importante a gente ter uma mente bem formada, estar bem maduro, para fazer qualquer coisa, piercing, tatuagem, e se for fazer, escolha um local seguro, que tenha uma asepsia, que saiba que a vigilância inspecionou o local, para que você não corra riscos. Não corra riscos de infecções, de pegar hepatite C, ou até mesmo o HIV. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por abrir um espacinho na tua agenda para nos receber. Eu gostaria de agradecer profundamente o teu carinho. Eu que agradeço, tudo isso. E eu sou apaixonada pela dermatologia, eu sou apaixonada por pele, eu sou apaixonada por bereba. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu fico muito contente de dividir, de tentar transmitir um pouco de tudo sobre a pele, um pouco dessa minha paixão que eu tenho pela dermatologia. Eu já fico muito contente. Então, eu que agradeço esse convite e toda vez que precisar, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês.